uma alegria receber vocês para o primeiro episódio do Quintas Intenções, seu podcast semanal que vai te mostrar as verdadeiras intenções por trás das decisões políticas que a gente vê no nosso país. Hoje comigo eu tenho a alegria de receber a Carol Esponza, pré-candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Obrigada, Carol, por estar aqui. É uma honra da gente estar fazendo isso junto. Ai, que bom. E já para começar, é super importante a gente discutir transparência, credibilidade, moralidade da administração pública, talvez 3 dos elementos que a gente menos tem visto nos últimos dias. Essa semana, como não era de se espantar, a gente teve uma decisão do Conselho de Ética da Alerj que simplesmente resolveu arquivar o processo que foi aberto contra a Lucinha, deputada estadual do PSD, em que a vinculava a uma das maiores milícias do Rio de Janeiro. Bom, me parece que o Ministério Público acreditava que ali haviam indícios mínimos de materialidade, de autoria, para que ela estivesse vinculada a essa grande milícia aqui no Rio de Janeiro. Mas só me parece. Talvez eu esteja enganada. E aí, Carol, o que você acha? Primeiro, eu acho assim, só para a gente se organizar. Acho super importante você se apresentar para o pessoal e depois já engatar. O que é o Conselho de Ética e por que talvez ele tenha tão pouca ética? Bom, primeiro, prazer, sou Carol, sou pré-candidata à Prefeitura do Rio. Segundo, uma honra estar aqui com a Débora. Dentro do nosso projeto ali, do nosso plano de governo que a gente está começando a desenhar, 3 pilares vão ser as chaves ali do projeto, que é a educação, segurança e transparência. Tem muito a ver com a minha pauta também, com a minha história de vida. Eu sou mestre em políticas públicas, fiz um mestrado na Alemanha, minha tese de mestrado foi sobre práticas anticorrupção. Então, eu já venho há anos nessa pauta, entendendo como a gente faz essa moralidade que está precisando tanto no Brasil inteiro, como, obviamente, mas no estado do Rio, no município do Rio, a gente vê que isso precisa ainda ter um olhar um pouquinho mais atencioso, né? Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro está quase que num ponto de não retorno. Estava falando ali do Ministério Público, tinha indícios mínimos, eu diria indícios máximos. E o próprio Conselho de Ética ele só teve 2 votos contra, né? Então, a gente está falando de uma Assembleia com 70 deputados, tirando a Lucinha, que não deve ter votado contra ela mesma, 67 deputados. E isso é um triste retrato do que a gente está vendo no estado do Rio, isso se repete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E esse ano, como todo mundo sabe, a eleição é aquele momento onde a gente precisa fazer essa análise, esse juízo de valor para ver as pessoas que a gente vai colocar lá. Hoje a gente tem na Câmara dos Vereadores somente o Pedro Duarte, que é um vereador de oposição a tudo isso, com certeza de oposição. A gente no Partido Novo não faz oposição por fazer, né? Faz oposição se a gente acha que o projeto é ruim, que as pautas são ruins. Mas acaba que o Pedro é sempre o único que está ali contrário a práticas como essa. Verdade. Esse canal que a gente está inaugurando hoje, e mais uma vez eu tenho a alegria de ter você aqui comigo, é muito importante que a gente trabalhe dando informação para quem está acompanhando e explicando as coisas que a maioria das pessoas não sabem o que é. Na bem da verdade, todo mundo abre o jornal e vê lá Conselho de Ética, vê decoro parlamentar e vários termos que as pessoas estão familiarizadas porque leem todos os dias, mas não necessariamente elas sabem o que significa. Então, se você puder trazer aí numa linguagem simples, o que é esse Conselho de Ética, o que é o decoro parlamentar? Acho que as pessoas não estão familiarizadas com esses termos de política, o que a gente vê. Eu já estou indo para a 3ª campanha e a maioria da população sequer sabe a diferença de um deputado para um vereador. Então, acho que é a gente que é meio viciado em política que sabe o que é decoro e o que é Conselho de Ética. Mas explicando um pouquinho para o leigo, esse Conselho de Ética é uma instância dentro, né, a gente está falando aqui da Alerj, mas você tem também no Congresso Nacional, e onde ela vai ser julgada pelos próprios pares, ou seja, os outros deputados é que vão decidir aquilo ali. Então, não existe uma análise técnica, existe uma análise completamente subjetiva. E corporativista. Exato. E eu diria que é quase uma análise de, se eu abrir esse precedente, eu posso ser o próximo? E o que a gente vê é que quase 100% das vezes,
essas decisões são contra a vontade do povo, né? Isso. Essa questão da decisão ser contra a vontade do povo está super em linha com o que eu quero saber da sua opinião sobre isso, né? Porque, para mim, é no mínimo incoerente essa decisão da Alerj. Mas eu não queria entender um pouco mais do que você pensa sobre isso e sobre como isso reflete para a população, porque a sensação que eu tenho é que a cada dia a gente tem novas decisões que são incoerentes politicamente e que, na verdade, vão acabar em descrédito e afastam cada vez mais o cidadão comum da política. Eu não preciso me importar com isso. Toda vez é mais do mesmo. Isso tem 2 efeitos. A gente fez em 2022, quando acabou a campanha de 22, no Novo, a gente fez uma pesquisa quali, uma quantia interna bem grande, assim, demoramos 6 meses nessa pesquisa. E uma das coisas que apareceu ali pra gente é o medo que a população está de se colocar, o medo de censura, o medo de... Enfim, tanto um medo jurídico mesmo, de você vai se colocar e vai ter um problema, mas o medo de ser cancelado, o medo da opinião dos outros. Então, existem 2 efeitos ali que vão ser... Esse é um, desse medo do cancelamento, esse medo da censura. E o outro é exatamente quando a população começa a enxergar que todas essas ações elas não têm consequência nenhuma, elas vão se distanciando. Então, o que a gente está vendo essa eleição, eu já estou indo para a 3ª, né? Em 2018 era muito mais fácil a gente marcar reunião na casa das pessoas, pedir para falar, tinham vários grupos que abriam ali para a gente, advogado, grupos, né, legítimos. Em 2022 eu já senti essa diferença brutal, assim, as pessoas que tinham me recebido em 2018, não, esse ano a gente tem compliance, esse ano a gente não pode, esse ano a gente não quer, tem compliance, o compliance ficou cada dia mais, né, rígido, exatamente, porque a política foi ficando uma coisa, vista como uma coisa quase criminosa. E, de fato, as pessoas foram querendo não se envolver mais. E eu já estou sentindo que o tom dessa eleição vai ser esse, sabe? Vai ser pior ainda que 2022. E eu acho que isso é a consequência de tudo que a gente vem vivendo esses anos todos. E, de novo, no Rio, eu acabei de fazer um evento em São Paulo grande para falar para um grupo de empresários de política. Ainda existe uma abertura maior. Aqui no Rio está uma resistência muito grande exatamente por questões como essa. Quando você pega hoje o quadro da Alerj, quando você pega hoje o quadro da Câmara dos Vereadores, é triste, né? É realmente triste. A gente não vê mandatários fazendo aquilo conectados com a realidade da população. E os pedidos que vêm para a gente, quando a gente começa a falar que a gente está ali como candidato, vive isso em 22, você pode consertar o farol da minha rua, você vai consertar coisas que, na verdade, é obrigação do governante, a calçada, e que um vereador ou um deputado estadual, ele vende aquele serviço em troca de votos, sendo que isso não é uma função do vereador e do deputado, isso é uma função do prefeito e do governador. Então, a política virou um grande balcão de negócios, todo mundo tentando acomodar os seus próprios interesses, e com isso ela vai ficando cada vez mais desconectada da realidade da população. Acho que por isso é tão importante, e reitero aqui a importância da Débora de estar me ajudando nesse projeto, né, de fazer um plano de governo que realmente seja propositivo, da transparência, da ética, como é que a gente traz a população para perto do governo, dados abertos o tempo inteiro, transparência no que a gente fizer errado, né? Acho que qualquer gestão não é que é passível de erro, vai errar, né? Somos humanos e só ter quem isso faz também, exato, né, Carol? E ter isso aberto para que fique claro os rumos que estão sendo tomados, para corrigir aquilo ali, para que a população opine, para que a população decida como isso vai ficar. Ou a gente traz esse novo modelo, e para isso a gente precisa de vereadores mais comprometidos e de executivos mais comprometidos, ou eu, de fato, começo a não enxergar mais luz no fim do túnel. E a consequência disso a gente já está vivendo na cidade do Rio hoje. A nossa cidade perde população todos os dias. A gente, depois da pandemia, caiu muito. As pessoas simplesmente estão saindo da cidade. Mas isso também tem um efeito, em que pese a gente tenha começado aqui falando sobre integridade, sobre ética, sobre como a política interfere, né, no dia a dia do cidadão e como o cidadão tem um descrédito na política. Mas eu imagino que essa saída, né, essa evasão do carioca para outras cidades, principalmente do interior do estado, estão muito relacionadas também a uma questão de segurança, uma sensação segurança e de emprego, segurança, obviamente. Emprego. Que aí as empresas não vêm porque não tem segurança. Mas por que você não tem segurança?
Aí a gente volta pro assunto do dia. Exatamente. A gente não tem segurança porque a gente não tem um governo que seja eficiente, não tem transparência para ter a cobrança, não tem os nossos canais ali de acesso ou de entender o que está sendo feito são limitados. Você vai ficando com um governo cada vez mais blindado e não entrega o que a população precisa, não entrega o que precisa para a ponta, que é a educação, que é a segurança, que é a saúde, e vira o ciclo vicioso. E essa blindagem governamental tangencia um ponto que eu acho muito interessante, que é importante a gente falar também para as pessoas. Como o governo se blinda? Várias formas. Uma delas, por exemplo, é fomentando eleições para o legislativo, como esse ano agora a gente tem, né, eleições para a vereança no município. E aí o chefe do executivo, né, conseguindo eleger muitos vereadores, muitos deles têm uma política de dar cargos depois Exato. em secretarias. Exato. E aí você consegue se blindar, né? Você consegue as cadeiras para votar junto com você no executivo, e dentro do executivo você tem pessoas que estão alinhadas com seus objetivos. E aí só uma correção, eu não estou dizendo você, Carol, estou dizendo a forma como a velha política se molda. Se estruturou, exatamente. Hoje a realidade do Rio é o quê? A maioria dos vereadores votando com o prefeito. Quando você pega os quadros ali da secretaria, vai de PT a partido de extrema-direita. Assim, a gente passa por tudo, não tem um viés ideológico. Não tem um viés técnico, me desculpa, tem um viés ideológico, né, da indicação de cargos, que é completamente diferente do que todos os executivos do Partido Novo se propõem a fazer. O Zema, o Adriano, lá em Joinville, Pato de Minas, o Falcão, maravilhoso. São processo seletivo para as secretarias e quadros técnicos. O Zema fala muito isso. Quando ele começou o primeiro dia de governo dele, ele não conhecia ninguém do secretariado dele. E que vários eram, inclusive, servidores de carreira. O Adriano fala muito sobre isso. Quando ele começou a fazer processo seletivo e colocar os quadros técnicos nas secretarias, quem passava no processo seletivo eram servidores de carreira. Por quê? Porque existem bons servidores que estão ali desestimulados, porque o chefe deles é alguém que está ali para uma indicação política que não entende nada daquela pauta, mas o cara é técnico, ele quer trabalhar e ele é bom. Então você cria um estímulo de subir na carreira, e você cria um estímulo para quem fica embaixo, porque ele agora vai ter um chefe que é preparado e técnico. Então aquele servidor subiu, mas os servidores que estão embaixo têm um estímulo para trabalhar com alguém que realmente entende do que está fazendo. Isso é tão simples, é uma fórmula tão simples e que vem funcionando, que vem entregando resultado e que pode ser feito no Rio de Janeiro. O que precisa é que a população comece a entender que isso é possível e parar para pensar quem vão ser, né, quem são os candidatos, em quem eles vão votar agora em outubro, que geralmente a gente decide candidato faltando uma semana. Eu recebo direto, né? Faltando uma semana pro pleito, em quem eu vou votar. Me dá aí os nomes das pessoas. Mas por isso que a gente está aqui, né? Essa é uma das propostas do Quintas Intenções. É a gente justamente esclarecer para o eleitor, esclarecer para o cidadão comum como a política funciona. Sim. Como é que são esses bastidores? Quais são as reais intenções por trás daquilo que a gente vê no noticiário? Será que alguém sabe ler um diário oficial? Eu acho que não, mas aqui a gente vai ensinar. Eu não sei se as pessoas sabem, por exemplo, o impacto que é o executivo ficar tirando pessoas do legislativo para cumprir cargos no executivo, mas aqui a gente vai explicar. E uma série de outros pontos que são muito relevantes para que o cidadão, quando chegar em outubro, consiga votar de forma consciente. Eu não vou nem usar a palavra ou o termo votar melhor, mas precisa votar de forma consciente. Exato. Melhor sabendo, exatamente, porque o melhor é subjetivo. Claro. Mas de forma consciente. Exato, e que acompanhe depois em quem você votou. Eu sempre falo, Carol, o melhor exemplo disso é meu marido. Olha, eu não consigo não falar sobre ele, porque ele é um cara que ele vota, depois ele manda mensagem pra pessoa dizendo votei em você ou não votei em você. Inclusive, ele mandou mensagem pra você dizendo eu votei em você, que eu sei. Mandou. E aí depois ele falou pra um outro vereador, olha, eu não votei em você, mas eu estou acompanhando o seu mandato e eu desejo sucesso. Então, assim, é isso que a gente precisa começar a fazer. O político, ele é um servidor. Eu acho isso muito engraçado, que a gente tem essa impressão de que o político tem que ter toda uma estrutura e uma mordomia e uma pompa. Quando a gente vê, né, o que é, assim, eu estou muito acostumada a ver os políticos do Novo, acompanhar o governador. A gente fica num hotel super simples lá em São Paulo, quando tem
evento do Partido Novo, e a gente acorda, o governador tá tomando café no mesmo hotel que todo mundo tá, que é um hotel bem simples, assim. E isso em outro partido não seria possível. Isso é respeito com o dinheiro do contribuinte. E essa semana eu vou fazer um lançamento no Teatro da Gávea e eu recebi várias mensagens sobre isso. Porque isso daí é numa área mais rica da Zona Sul. Só que, na verdade, a gente conseguiu um preço que a gente não conseguiu em nenhuma outra área da cidade, já como estrutura. Teve uma pessoa que falou isso para mim, eu falei, a gente está fazendo lá porque o preço que eles ofereceram para a gente foi muito competitivo, foi bom. Eu não consegui um preço mais barato. Você não tem capacidade de arrumar um doador? Eu falei, tenho. Mas e por que eu tenho que rasgar o dinheiro alheio também? Então, é sempre esse raciocínio, essa ideia que já vem subentendida. Se é um evento público, se é um evento de política, você tem que gastar, você que faça num lugar melhor, você que faça num lugar mais caro, você que não faça ali que eu não gostei. Gente, a gente tem que entender que o dinheiro do pagador de imposto é o nosso próprio dinheiro. O dinheiro que o governo gasta é o dinheiro que ele tirou da gente. Exatamente. No caso, em pagador de imposto somos nós. Somos nós, exatamente. Então, que está na hora da gente começar a respeitar e ter transparência de como esse dinheiro está sendo gasto. Não, sem dúvida. Inclusive, eu sempre costumo dizer que as duas únicas certezas que a gente tem quando nasce é que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. Então, partindo dessa premissa, a gente já vai tirando algumas outras afirmações, né? A primeira é que não tem almoço grátis. A segunda é que a coisa pública é uma grande falácia, porque, na verdade, a coisa pública é de todos nós, o que deveria já ser um grande estímulo para a gente cuidar e ter esse ponto de atenção do que está sendo feito, não só com o nosso dinheiro, mas com todo o equipamento público, com as coisas, né, com os patrimônios, enfim. E uma outra premissa que é super importante. Se o dinheiro é meu e se o patrimônio também é meu, eu também sou o fiscal de tudo isso. Exatamente. Então, eu tenho que estar atento o tempo todo. Eu quero fazer uma provocação aqui, porque a Débora é especialista no assunto, e que você explique um pouquinho desse processo de Conselho de Ética, de Ministério Público, de agora para onde vai, quem vai julgar, se acabou, se não acabou. Também de uma forma que as pessoas entendam, assim, há esperança, não há esperança diante dessa votação recente? Como é que é? Como é que você vê isso? Não, sempre há esperança, né, Carol? É difícil para mim falar que não há esperança, porque eu não sou essa pessoa. Mas do ponto de vista do processo, como é que acontece, né? Enfim, há alguma indicação de algo que foi feito contra as normas ou contra as leis. A partir dessa indicação, o Ministério Público vai avaliar se ali existe o mínimo de probabilidade daquilo ser real, e aqui sem entrar em termos técnicos, mas o suficiente para a gente entender. Então, o mínimo de probabilidade se aquilo é real ou não. Se ele entende que aquilo tem o mínimo de probabilidade de ser real ou não, ele vai propor ali uma denúncia, para que, enfim, aí sim o judiciário faça todo o trabalho dele e faça essa análise. Mas, em paralelo, o fato do Ministério Público agir dessa forma com uma pessoa pública, com uma pessoa que tem uma função política, faz com que essa pessoa seja levada ao Conselho de Ética, que é justamente esse ambiente que a gente falou no início, onde esse caso vai ser analisado pelos pares. Ou seja, no caso aqui que a gente trouxe, da Lucinha do PSD, em que o caso dela foi analisado por outros e outras deputadas estaduais. E aí, a partir do momento que esse caso é arquivado, ela segue vida normal, com um mandato normal, respondendo o processo no judicial, mas com um mandato. Eu acho que é uma decisão da sociedade, né? Existe uma parcela da sociedade que fala, não, você não pode ser condenado até... você não pode ser afastado, você deveria ficar no seu cargo enquanto você está respondendo um processo e você não é condenado. Até que tem o trânsito em julgado, né? Na verdade, que aí traduzindo também em miúdos, que o trânsito em julgado é complicado. Estou procurando aqui o não trânsito em julgado. Mas, enfim, que não caiba mais nenhum recurso. Exato. Então não tem mais para onde correr. Exato. É a hora. Mas e tem uma segunda parcela da sociedade que acha que a mulher de César não precisa só ser honesta, precisa parecer honesta. Enquanto deputada, qual exemplo ela dá para a sociedade? Ela está ali respondendo a um processo. E, infelizmente, a realidade é que a maioria dos nossos deputados estão respondendo a algum tipo de processo. Muitos deles ficam ali para sempre, até que sejam arquivados, engavetados. E não é STF, qualquer processo. Tribunal Superior. É isso que, às vezes, eu fico, assim, sem entender. Não é qualquer processo. E aí, fazendo uma conexão com algo que você trouxe antes, que foi sobre o compliance, que é outro termo que um monte de gente escuta e não sabe o que é, e tem gente que fala que é compliance e compliance, e ética e integridade, e é isso aí. Mas, por acaso, eu sou especialista nisso. Então,
pensando nesse programa de integridade, que não é só ser honesto, que não é só agir com ética, mas que é a gente fazer um gerenciamento de riscos e principalmente reputacionais, dentre outros, mas aqui eu vou me ater aos riscos reputacionais, que é aquele que a gente está exposto, porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, então tá todo mundo vendo em tempo real o que acontece. Você disse que a gente hoje, na política de 2024, está sofrendo os efeitos disso, inclusive com algumas portas fechadas, inclusive por um sistema de compliance talvez mais robusto. Então, não, como você é política, isso significa um maior risco reputacional para a minha empresa, então eu não vou colocar dinheiro, eu não vou investir. E aqui não pode mesmo, porque não cabe mais investimento de pessoa jurídica em campanha, mas ok, trazendo aqui como se fosse um exemplo. Agora, se a gente tem toda essa gestão de risco reputacional numa empresa, como não ter uma gestão de risco reputacional na entidade pública? E que é composta por pessoas que representam o povo, vulgo nós. Exato. Então, é uma reflexão super importante e eu vou convidar vocês a colocarem os comentários de vocês aqui embaixo ou então irem até o Instagram, @euDeboraPontes, coloquem lá as suas observações, porque eu quero entender o que vocês pensam, a Carol também quer entender e a gente vai conversar com vocês, seja aqui, seja nas nossas redes. Carol, deixa as redes para as pessoas também te seguirem. A minha é Carol Esponza, no Twitter, no Instagram. E, com certeza, a gente vai ter bastante conteúdo sobre isso, sobre ética, sobre transparência, sobre como a gente traz isso para o Executivo e para o Legislativo. Carol, para a gente se encaminhar para o final desse primeiro encontro do Quintas Intenções, falando de esperança, falando de integridade, falando de um grande projeto seu para 2024, que é estar como pré-candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, que é só a segunda maior cidade do país. Exato. Só. Deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente, uma mensagem de esperança, do que as pessoas podem esperar do seu projeto, da sua trajetória até outubro. Bom, com certeza, transparência. Vai ser um projeto muito pautado nisso, mas voltado também para a educação. Hoje a gente tem uma fila de creche que é inadmissível. Eu tenho visitado algumas escolas públicas e falta tudo ali dentro. Enquanto isso, a gente está fazendo obra eleitoreira ou a gente tem outras prioridades. Eu tento também, nessa pegada que a Débora falou aqui, de explicar temas difíceis de maneira fácil. Eu venho fazendo isso no meu Instagram já há algum tempo, né? Todas as minhas campanhas. A gente tem que parar de achar que o Estado é o Papai Noel e que aquele dinheiro ali é infinito. A gente tem um bolo pequeno e que a gente precisa dividir entre as reais necessidades. Hoje o bolo da cidade, as primeiras gestões do nosso prefeito foi Copa do Mundo, Olimpíada, tinha dinheiro para a cidade vindo de fora. Agora, esse terceiro mandato, tinha dinheiro da SEDAI. O quarto mandato já vai ser um mandato um pouquinho mais enxuto, ou a gente vai conseguir virar essa triste realidade de estar caminhando ali para perpetuar essas pessoas que estão ali no poder, né? Mas já vai ser um ano, né? Independentemente de quem entre, vai ser uma legislatura com menos recursos. Com menos recurso, onde a gente vai ter que realmente entender as prioridades. E aí, o que é a maior dor do carioca? Segurança. Também trazendo temas difíceis. Esse prefeito fala que segurança é uma atribuição do Estado. É mentira. A segurança é uma atribuição conjunta do governo federal, do Estado e das prefeituras. Então, trazer essa responsabilidade para a gente vai mudar, vai resolver o problema da segurança do Rio? É óbvio que não. Armar a Guarda Municipal não é simples, é um processo gradual de contratar novos guardas, treinar, preparar. É um processo que vai durar alguns anos, mas acho que o nosso principal foco, um projeto que está sendo construído a muitas mãos e no timaço da qual a Débora faz parte, é botar os parcos de recursos que a gente vai ter, não são tão parcos assim, que é uma capital rica, mas naquilo onde realmente dói no carioca, que é saúde, educação e segurança.
E transversalmente a tudo isso, transparência e integridade pública. Carol, super obrigada por você ter estado aqui com a gente nesse primeiro Uma episódio do honra. Quintas Intenções. E espero tê-la aqui novamente pra gente debater outros temas relevantes pro Carioca. Até o próximo episódio. Obrigada, gente.